O seminário com o tema Pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, Avanços e Desafios. O objetivo desse seminário é promover uma reflexão aprofundada sobre a importância e a eficácia do sistema de justiça e das iniciativas legislativas no combate à violência contra a mulher. O seminário visa identificar os avanços alcançados, analisar os desafios persistentes e propor estratégias concretas para aprimorar a proteção e garantir plenamente os direitos das mulheres no Brasil. Busca-se fomentar um diálogo qualificado entre autoridades, especialistas, membros dos poderes legislativos e judiciário e da sociedade civil para fortalecer os mecanismos de enfrentamento à violência de gênero. E para abrirmos esta mesa tão importante, convidamos a senhora Nelly Maria Pereira de Jesus, auditora fiscal aposentada e segunda vice-presidente do Sindifisco Nacional. Convidamos para compor esta mesa a senhora Adriana Gomes Rego, secretária especial adjunta da Receita Federal. Convidamos a Nelise Lenze Ruas de Almeida, mestre em Políticas Públicas pela Oxford, pós-graduada em Gestão e Administração Pública pela FGV e em Direito Público pela AUDF. É Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Por gentileza, a senhora Clátia Vieira, representando a executiva do Fórum Nacional de Mulheres Negras e integrante do Comitê Impulsor da Segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, que ocorrerá agora, dia 25 de novembro. Por gentileza, junte-se ao palco Marielle Dornelas, auditora fiscal da RFB e vice-presidenta da Delegacia Sindical do Ceará, representante do coletivo Fisco com Elas e do coletivo Mulheres contra a Violência. E para compor esse time maravilhoso, eu convido Nori Celeste Sais de Ferreira, auditora fiscal e integrante do coletivo Fisco com Elas. Senhoras e senhores, neste momento, convido a todas e todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. As marchas plácidas de povo heróico, brado, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Quero adorar, entre outras vidas, tu trazer a pátria amada, os filhos desses solos mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais variedades, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória no passado, os seres da justiça clama forte, verás que o fim teu não foge a luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, derramorada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deixam só mais legítimo, pátria amada, Brasil. E para dar as boas-vindas, eu tenho a palavra a senhora Nelly Maria Pereira. Tenham paciência, só tem 10 páginas aqui, mas eu prometo que vou ser rápida, tá, Adriana? Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar minhas companheiras de mesa, auditora fiscal Adriana Rego, secretária especial da Receita Federal do Brasil, Annelise Lenze Ruas de Almeida, procuradora-geral da Fazenda Nacional, Clátia Vieira, representando a executiva do Fórum Nacional de Mulheres Negras, Marielle Dornelas, auditora fiscal e vice-presidenta da Delegacia Sindical do Ceará. Fazendo aqui já o meu agradecimento todo especial pela participação de vocês. Cumprimento ainda a todas e todos aqui presentes e aos que nos assistem de forma online neste seminário. Quero dizer, inicialmente, que é com grande honra e satisfação que participo deste evento importante, fundamental e necessário na luta pela eliminação da violência contra as mulheres, representando o Sindifisco Nacional. A violência contra as mulheres é um problema grave e persistente em nossa sociedade, que afeta não apenas as vítimas, mas também seus familiares e a própria comunidade. É uma violação dos direitos humanos e uma barreira para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Ela se efetiva tanto fisicamente, psicologicamente, sexualmente e socialmente. Nós, do Sindifisco Nacional, temos promovido diversos encontros para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres. Neste ano, reunimos auditoras e auditores, parlamentares, economistas e outras lideranças no seminário Resistir para Existir, que foi no Rio de Janeiro. Nossos debates têm produzido frutos. Foi num seminário nosso, em 2023, que nossa colega Marielle, aqui na nossa mesa de abertura, relatou publicamente, pela primeira vez, sua história de violência doméstica sofrida. Este relato motivou a direção nacional e colegas de diversas carreiras a buscarem uma alteração na Lei 8.112, para que esta realidade cruel, que acomete tantas mulheres, fosse finalmente considerada. A primeira grande conquista aconteceu na nossa casa. A Receita Federal publicou a Portaria 340, garantindo a remoção para todos os servidores em caso de risco de morte. Posteriormente, com o apoio do Sindifisco Nacional e diversas outras entidades, a luta culminou em fevereiro deste ano
quando o nosso presidente Lula assinou um parecer garantindo a remoção em caráter prioritário para servidoras federais vítimas da violência doméstica. A minha história, como a de muitas mulheres, também sempre foi marcada por lutas e enfrentamento de violências, dos mais diversos tipos. Já como servidora pública, sofri misoginia. Um ex-chefe menosprezou minha capacidade de ascender na carreira quando comuniquei meu interesse de fazer o concurso para auditora fiscal. Isso porque ele, homem, já havia tentado 2 vezes sem êxito. Como eu, mulher, mãe de 2 crianças muito pequenas, acharia que ia passar num concurso tão concorrido como de auditora fiscal. Este infeliz comentário me tocou primeiramente, confesso, com ódio, e depois como um desafio a ser superado. Não me deixei abater, dedicando todas as noites após o trabalho e também finais de semanas para participar de cursos preparatórios até a época da realização das provas. Claro que contei com uma rede de apoio muito importante, que, infelizmente, muitas mulheres não têm essa rede de apoio. Consegui passar nos 2 concursos na época que eram realizados. Infelizmente, após mais de 30 anos decorridos, a história se repete em nossa família, com roupagem diferente, utilizando as redes sociais como arma de ataque. Nossa filha Mariana, jornalista esportiva, teve sua liberdade e privacidade invadida por um inescrupuloso seguidor das redes sociais. Seu depoimento oportunamente será compartilhado num dos painéis que serão apresentados durante este seminário. Não é à toa que esse nosso seminário de hoje antecede o dia 25 de novembro, que é o dia em que se celebra o Dia Internacional pela Eliminação de Violência contra as Mulheres. É um problema que exige ação imediata e conjunta de todos os setores da sociedade. Neste seminário, teremos oportunidade de compartilhar experiências, discutir estratégias e fortalecer parcerias para combater a violência contra as mulheres. Neste quesito, fazemos uma provocação. Em 2023, fizemos um estudo em parceria com a UNB, que apontou que as auditoras fiscais representavam 24% do total de auditores e ocupavam apenas 19% dos cargos de chefia e gestão. Ao longo dos 60 anos de existência da Receita Federal, o órgão só foi comandado uma única vez por uma auditora fiscal, e apenas 11 meses. Os 20 cargos com maior remuneração eram ocupados por 17 homens contra apenas 3 mulheres. Esse número deve ter mudado, já que, de lá para cá, muitas pessoas se aposentaram e tivemos um concurso público, mas a realidade não mudou muito. A reflexão que queremos trazer é: por que somos poucas na carreira? E menos ainda nos cargos de chefia? É possível argumentar que, para ser auditor, é preciso ser aprovado em concurso. Isso é verdade. Mas será que as concurseiras não são aprovadas ou muitas não tentam, já que, ao assumir, muitas vezes, terão que se deslocar para unidades em localidades remotas? Será que elas seriam acompanhadas pelos seus maridos e filhos? E a Receita tem promovido condições para que as mulheres ascendam na carreira e ocupem mais cargos de gestão? Nossa casa enxerga as peculiaridades das mulheres? É preciso refletir sobre isso. É fundamental que esses debates não parem até que a sociedade mude de fato. Já melhoramos bastante, considerando um passado recente, em que não tínhamos o direito nem do voto, e tampouco aos nossos corpos. Mas não podemos ignorar o número alarmante de feminicídios, os salários rebaixados e a nossa ausência nos espaços de poder. Que bom que já marchamos com homens ao nosso lado.
que mais homens e mulheres se juntem na luta pela implementação de políticas públicas voltadas para a erradicação da violência contra as mulheres, que é a razão de ser desse 25 de novembro. Quero dizer que contem comigo e com o Sindifisco Nacional. Vamos trabalhar juntos para criar um mundo mais justo e seguro para todas as mulheres e meninas. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelly, pelas excelentes palavras. Tem a palavra agora a Adriana Gomes Rego. Bom dia a todos e a todas. Queria falar, parabenizar o Sindifisco pela realização desse evento. É um marco importante que vocês não poderiam deixar de lado. Queria cumprimentar a todos, a todas da mesa e a todos presentes. Vejo que tem até muitos homens também nos assistindo. Que bom que tem muitos homens também nos assistindo. E que espero que lives e eventos de mulheres não sejam só para mulheres, sejam também para homens, né? Para os homens também, principalmente, tem colegas aqui. E parabenizar, principalmente, porque é um momento não só de expectativas de cada um trazer seu relato, sua experiência, mas eu vejo que vocês procuraram trazer pessoas que podem influenciar em termos de políticas públicas, parlamentares, juristas, num papel importante que o sindicato tem, que todos nós temos, de tentar mudar essa sociedade, né? Tentar mudar a forma de tratamento. Eu, particularmente, nunca sofri, não me lembro de ter sofrido violência. Graças a Deus, tive um pai de 2 meninas, que dizia que tinha o maior orgulho da vida dele era ser pai de Patrícia e Adriana. Então, ele sempre nos encorajava a lutar. Me lembro que a minha mãe queria que, nós voltamos de São José dos Campos, ele foi fazer mestrado, minha mãe queria que eu estudasse na escola doméstica, que era a escola que preparava a mulher para ensinar puericultura, comida, costura e tudo, além dos estudos, né? Aí meu pai disse, filha minha, não vai estudar na escola doméstica, não. Entendeu? Assim, nada contra a escola doméstica, é uma boa escola, mas eu vi nisso uma preocupação que ele teve de colocar a gente sempre na frente de um tratamento igualitário, né? Então, assim, eu cresci num tratamento igualitário, fiz engenharia numa turma que só tinha eu e mais 2 colegas mulheres, o resto era tudo homem. O ambiente da Receita Federal ainda é muito masculino. Realmente, auditoras ainda são 24%, então não mudou esse número. Mas a gente está aqui para lutar. Eu gostaria de trazer aqui um pouco do que a Receita Federal vem fazendo para tornar o nosso ambiente organizacional, o nosso ambiente de trabalho, pelo menos respeitoso, íntegro e harmônico. Então, em 2023, nós criamos a Comissão da Mulher, da Equidade, da Diversidade e da Inclusão. Eu sou a presidente. Essa comissão ela é formada por superintendentes, por delegadas, colegas da ouvidoria, colegas da comissão de ética. Então, ela é realmente diversificada e tem como missão exatamente propor e articular ações para promover esse ambiente seguro. Dentro dessa comissão, ela tem subcomissões, temos uma subcomissão de assédio e discriminação, que publicou recentemente o Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, com 3 eixos, que é justamente a prevenção, a gente tem que te explicar o que é tudo isso, o acolhimento e o tratamento das denúncias. Tá? Temos também a subcomissão de liderança feminina, com o programa que nós aprovamos agora de mentoria para mulheres, exatamente em função desse quadro reduzido de mulheres nas lideranças da Receita Federal. Por incrível que pareça, teve regiões fiscais que eu liguei para 5 colegas
e nenhum aceitou ser superintendente. Né, o Barreirinha dizia, Adriana, vamos botar mulheres para ser superintendente. Não, eu tenho que cuidar da minha mãe, estou com a minha mãe com um problema, eu tenho um problema com meu filho, e é sempre essa mesma situação. Então, nós estamos, na medida do possível, vendo como é que a gente pode aumentar esse número. Hoje não são nem 19%, são 17% o número de delegadas mulheres na Receita Federal. No âmbito da corregedoria, temos o programa Integritas, né? Temos o Integritas, na verdade, o Integritas é um núcleo de prevenção e enfrentamento de assédio sexual, moral e discriminação. Ele atua também com conscientização, ou seja, preventivamente. Em 2023, realizou um seminário, e nesse seminário me chamou a atenção o que uma colega apresentou, porque eles fizeram uma pesquisa interna anônima, e nessa pesquisa eles perguntavam: você já foi alvo de conduta inadequada ou assédio sexual no ambiente de trabalho, como toques indesejados, comentários, mensagens de natureza sexual, envio de vídeos ou fotos, pedidos de favores sexuais? E, pasmem, de 2.704 respondentes, 440 responderam que sim. 16%. Isso me chamou a atenção na época. A corregedoria só tinha, de 2004 até 2023, 16 casos registrados. E vejam, 440 falaram. Ou seja, elas não levam o caso para a corregedoria. Elas aguentam caladas. Nós, as pessoas que são vítimas disso. Então, a partir daí, foi necessário. Querem que eu recue. Foi necessário criar o Fala Mulher. E aí a Coordenação de Gestão de Pessoas criou um canal de acolhimento e recepção de denúncias com casos que poderiam levar, claro, à corregedoria, mas desde que a vontade da denunciante fosse respeitada. Tá? Mas foi um canal que mantém o sigilo, e desde a criação, 5 mulheres apenas buscaram. Não sei se porque tiveram um ambiente mais respeitoso, porque a corregedoria e a CEMEDI, essa comissão, vem feito muitos trabalhos nessa linha, né, de conscientização. A comissão de ética também buscou explicar para todos, né, todos e todas, por meio de uma cartilha de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação, também valores, condutas e tudo que poderia afetar a honra, a dignidade e a saúde das pessoas que trabalham na Receita Federal. Então, a cartilha está disponibilizada na intranet, vem explicando o que é assédio, o que é discriminação, como a liderança tem que agir, tá? Porque a liderança não pode ser omissa. A liderança tem que buscar resolver o problema logo que se inicia, para eles não evoluir. Então, tem que ter discrição, né? Às vezes a gente escuta vários problemas de colegas, porque você tem que ter a porta aberta como chefe também para ouvir esse tipo de coisa e trabalhar. Fizemos, como já citado, a alteração da portaria em 2023, antes do parecer da AGU, graças à colega Marielle. Nem ia citar seu nome aqui, mas você já está aqui, já vai citar. Também foi um relato que me chamou a atenção, veio com o fisco com elas, e a gente viu que estávamos atrás, que já deveríamos ter feito isso. E aqui queria chamar a atenção, Nelly, que não é só para a vítima. Se algum familiar, por exemplo, se alguma filha, se algum familiar estiver sofrendo risco de integridade, nós autorizamos a remoção. Tá? Muito bom.
Em razão desse número pequeno de delegadas mulheres, também alteramos a portaria, agora em 2025, a portaria do Procede, que é a portaria que forma as listas tríplices, tá? Que pelo menos uma auditora fiscal deve ser convocada para participar da entrevista para vir na lista tríplice. E, preferencialmente, uma tem que ser selecionada. E aí, isso aí já é comigo, mas tem que alguém ser entrevistado, ser uma mulher. Também na situação de adidos, nós estamos formando 2 listas, uma de homem e uma de mulher, para dar entre as mulheres uma concorrência entre elas, e os homens uma concorrência entre elas. E agora estamos em fase de levantamento de um diagnóstico a ser medido com a Suana, que é por meio de uma ferramenta que a OMA, uma Organização Mundial das Aduanas, vem elaborando, que é o Gender Equality Organizational Assessment Tool, que é para medir o grau de maturidade institucional da administração em relação à igualdade de gênero e à promoção de diversidade. Tá? Isso está em elaboração. E, por fim, já estourei meu tempo aqui, convidar todos para também, no dia 26, assistir a uma live que a Receita Federal está disponibilizando pelo Teams, uma live em comemoração, né, com o marco dos 16 dias de ativismo que começam amanhã e vão até o dia 10 de dezembro contra a violência contra as mulheres, tratando principalmente da violência digital, que é o que a sua filha deve ter sofrido, que é o que a ONU tem tanto batido agora. Tá? Então, queria agradecer, vou pedir desculpas a vocês que eu não vou poder ficar aqui, tinha uma reunião que eu já deveria estar lá, e desejar a todos um excelente seminário, que daqui saiam outras propostas de políticas públicas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, senhora Adriana Gomes Rego, que a sua voz continue reverberando. Senhora Adriana, pode só ficar aqui no palco para que a gente tire uma foto com a senhora e todas as componentes da mesa, por gentileza? Muitíssimo obrigada. Dando continuidade, tem a palavra a senhora Marielle Dornella. Bom dia a todas as colegas aqui da mesa. A Nelise, muito obrigada por ter vindo. Nelly, todos os colegas homens também presentes e todos que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer ao Sindifisco, aos representantes da Diretoria Nacional, à equipe que ajudou a organizar esse evento, Constância, as meninas aqui, Darcila, Márcio, que não pôde vir, Letieri, não, da DEM, da equipe da DEM, né? E a equipe dos assessores que trabalharam com muito carinho aqui para fazer esse evento para a gente. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre esse assunto que, infelizmente, ainda é necessário que a gente esteja debatendo. Né? Foi exatamente por causa desse empenho do Sindifisco que a gente conseguiu essa portaria, como as meninas já falaram, da Receita, que é uma portaria importantíssima que corrigiu uma falha para os servidores da Receita, uma falha de mais de 35 anos na legislação, que foi evidenciada através desse meu caso concreto. E
a gente vê nessa portaria que o feminismo ele não beneficia só as mulheres, porque foi uma portaria que autorizou a remoção para os colegas homens também, para todos os servidores, os familiares dos servidores que estejam correndo risco, porque até então, nem mesmo se o risco fosse em função do exercício da profissão, o servidor tinha direito a pedir para mudar de saúde, de cidade, para preservar sua integridade física e mental. Gente, era inimaginável, né? E precisou de uma mobilização tão grande para que a gente conseguisse mudar isso na nossa casa. Eu tenho muita sorte de fazer parte de uma instituição com essa sensibilidade, né? Que me ajudou e que, graças a isso, eu estou aqui hoje. E depois, com a união de outras entidades, de outros coletivos de mulheres, a Herta está aqui representando, com a ajuda da Annelise na Procuradoria, nós conseguimos esse parecer para ampliar para todas as auditoras, todas as servidoras do Serviço Público Federal Executivo. Então, a gente ainda precisa ampliar isso para o Legislativo, para o Judiciário, para os estados, quando possível para os municípios, e até para as entidades privadas. Né? A gente está falando de vidas. Se fosse uma vida, se fosse só uma vida, já valeria a pena todo esforço, toda a mobilização de todo mundo para salvar. Mas a gente está falando de milhares de vidas, gente. Milhares de vidas. E a gente não está falando só da vida das mulheres que morrem e que sofrem violência. A gente está falando dos filhos delas, a gente está falando da família delas, a gente está falando dos amigos, a gente está falando dos colegas de trabalho, a gente está falando de toda a sociedade, porque uma mulher nessa situação não consegue trabalhar, não consegue viver, não consegue ter uma vida social. A gente está falando da base da sociedade, de uma sociedade, de um sistema que foi completamente construído em cima do trabalho, em cima da exploração do trabalho não remunerado das mulheres. E tem gente que acha que isso não é assunto de sindicato. Exatamente. Gente, isso é assunto de sindicato, sim. Isso tem que ser assunto de todo mundo, sim. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Isso é responsabilidade dos homens também. Não pode ser uma luta só das mulheres. É uma luta para a evolução da sociedade. Né? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui participando e aos que estão em casa também participando, porque reconhecem essa responsabilidade e estão aqui juntos para a gente fazer a nossa parte. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Marielle Dornella. Tem a palavra a senhora Clátia Vieira. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Queria muito agradecer essa oportunidade, parabenizar e cumprimentar toda essa mesa, dizer que poder fazer parte desse momento, né, de um primeiro seminário com essa discussão, para além da responsabilidade, né, de estar aqui e estar em Brasília. Eu sou do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de violência, a gente precisou, né? Marielle, né? Você estava falando, trouxe a sua história, que na verdade isso não é história, né? Que a gente não precisa ter essas histórias, nós as mulheres negras, nem as mulheres do Brasil precisam ter essas histórias. Mas é muito a partir da nossa dor que a gente consegue avançar. Né? Muito a partir da nossa dor. E falar dessa violência doméstica, né, a gente traz para a roda Maria da Penha. Precisou de uma mulher ter sido ameaçada de morte por vezes para que o Estado brasileiro, e aí a gente não pode tirar a responsabilidade do Estado brasileiro, olhasse para as mulheres como pessoas. Porque, por muito tempo, na história
do Estado brasileiro, né, nós, as mulheres, não éramos pessoas. E aí eu quero falar de um outro segmento de mulheres que sequer a gente, que somos nós, as mulheres negras. Então, para além da violência doméstica, nós, mulheres, e muito especial as mulheres negras, sofremos muitas outras violências, né? A violência de você não ter casa, de você não ter trabalho, né? A violência de você não ter direito a ter direitos. A violência que o Estado, de uma certa forma, ou talvez de todas as formas, fazem questão, né, de colocar essa população numa situação de vulnerabilidade e de abandono. Nós estamos falando de 28%, mais ou menos de 28% da população brasileira somos nós, as mulheres negras. Há de se considerar esse número, né? E falar de violência, para a gente, é falar de racismo. Então, para mim, é muito importante estar nesse espaço falando de racismo, porque o racismo ele evidencia muitas das coisas. Haja visto, eu sou a única mulher retinta nesse local. Sou a única mulher retinta nessa mesa. E não precisa ser assim. Quando a gente olha para o auditório, a gente vai identificar pouquíssimas pessoas retintas. Possa ser que a gente tenha algumas mulheres pardas que se coloquem nesse lugar de mulher negra. Mas as mulheres retintas somos nós que estamos mais vulnerabilizadas. A gente tem somado, na população brasileira, nós somos, entre mulheres negras e homens negros, pardas e pardos, nós somos exatamente 56% da população. Então, nós estamos falando de 56% da população abandonada, rejeitada, e, por vezes, nossos corpos e os corpos dos nossos filhos são tombados. E tem várias justificativas. A única justificativa que não vem para a roda é a responsabilidade do Estado brasileiro com essa população. É muito fácil você tirar tudo, você negar tudo, e depois você dizer que esse segmento, essa população não gosta disso, é preguiçoso, está nessa vida porque quer, porque é fácil para todo mundo, e não é. Eu estou ouvindo aqui, né, as dificuldades, a ausência das mulheres na categoria do síndio físico, a ausência das mulheres. É porque nós somos preguiçosas? É porque nós não somos capazes? Não. É porque as oportunidades não chegam. É porque, para falar de violência contra as mulheres, a gente precisa falar do machismo, do sexismo, da misoginia, como você colocou. Então, trazer os homens para essa discussão é importantíssimo. Eu tenho dito no movimento, né? A gente tem um momento de falar de nós entre nós, mas eu tenho dito que é importante dialogar com os homens, né? É importante ouvi-los, porque isso aqui que está acontecendo, esse seminário nacional, é um processo de formação, é um processo de capacitação. Então, isso para a gente é muito importante. E, nesse momento, para discutir essa violência, que é o racismo, né, que é estrutural e que, na verdade, faz com que todas nós, mulheres brancas, negras, reflitam, sobretudo, né, qual é a minha responsabilidade nesse processo. Porque não dá mais para a gente deixar toda a responsabilidade do racismo transferida para mimimi ou transferida para a população negra. Nós, a população negra, nós não temos nada contra o racismo. Nós não somos racistas. O racismo não é um problema nosso. O racismo é um problema da sociedade brasileira e, sobretudo, da branquitude. A professora Cida Bento, ela vai dizer do pacto da branquitude. E eu aqui ouvi alguns pactos subjetivos que acontecem, né? A ausência. A gente viu a ausência das mulheres. Mas, se vocês forem falar da ausência das mulheres negras nesse espaço, eu acho... Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E esse é o momento da gente se levantar, né? Esse é o momento da gente olhar para o lado. Se nós somos 28% da população, nós estamos em todos os lugares.
mas, infelizmente, nós não estamos nos lugares de poder, de mando, que pensam. E é isso. Nesse momento, a gente está aqui em Brasília, estaremos em torno de 350 mil mulheres negras. O Brasil está chegando para Brasília e nós vamos realizar a nossa segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras. Nós movimentamos o Brasil de ponta a ponta. Desculpa, mas o racismo ele se renova a todo momento, né? Ele se reorganiza. E nós sabemos que as mulheres que não conseguirem chegar aqui é porque deram de conta ou enfrentaram desculpa, o racismo, que é o capitalismo. Desculpa. Nossa, eu saí de um resfriado. Nossa, eu cheguei aqui do litoral de Brasília. Estou desde domingo aqui, então estou passando muito mal. Bom, enfim. Para antecipar, dizer que nós estaremos aqui, a gente vai para a rua falando de reparação e bem-viver. E reparação e bem-viver é uma vida sem violência. E o bem-viver para a população negra é o bem-viver da sociedade brasileira. É sobre isso que eu gostaria de dizer. E dizer que, durante o seminário, desculpa, que vocês possam refletir também aonde estão as mulheres negras nesse espaço. A gente precisa, porque, na verdade, quem dá conta da política das mulheres são as mulheres. Fomos nós que conquistamos a Maria da Penha. São vocês que estão conquistando espaços dentro, através do sindicato. E dizer o quanto é importante o sindicato. Gente, eu fico muito orgulhosa de poder estar numa mesa para discutir com o sindicato, né? O sindicato que, durante de 2016 e 2017, passou por um processo de reforma que foi mais para destruir do que para reformar. Eu sempre digo que ninguém faz reformas para deixar a casa sem porta, sem janela, sem piso. E a reforma trabalhista é mais ou menos isso. Tirar direito conquistado por categoria, por pessoas que anos-luz. Inclusive, a política sindical é uma política que precisa ter prioridade, né? E, na verdade, ela só vai acontecer a partir desses espaços, desse momento. Então, vida longa ao sindicato, parabéns pela luta, parabéns pela coragem de trazer essa discussão da violência contra a mulher no segmento de trabalho e ampliar. E parabéns por permitir que a gente traga a proposta de um segmento da população, que somos nós, as mulheres negras, e divulgar para vocês, quem estiver por Brasília amanhã. A gente espera tomar a esplanada para apresentar as nossas pautas e as nossas lutas. Obrigada. Oi. Cláudia, queria só te dizer que a gente fez esse evento aqui hoje exatamente porque a gente quer estar amanhã, viu, apoiar na Marcha das Mulheres Negras. Cláudia, muito obrigada pelas necessárias e bonitas palavras. Tem a palavra agora a senhora Annelise Lenzi. Bom dia a todas as pessoas presentes. É uma alegria para mim estar aqui. Eu agradeço o convite na pessoa da Anneli e cumprimento o presidente Dão. Falar de violência contra a mulher é falar da nossa realidade, de cada uma de nós. Eu fico emocionada com o depoimento da Adriana, que disse que teve um pai que estimulou e são poucas e são privilegiadas as mulheres que têm homens que caminham ao lado delas e que as, né, estimulam para a vida. Veja que falar da violência contra a mulher é muito moderno. Há pouquíssimo tempo atrás, há menos de 2 gerações atrás, sequer violência era considerado além do olho roxo e do braço quebrado. Então, a mulher tinha que estar muito machucada para que a sociedade como um todo entendesse que aquela mulher tinha sofrido uma violência. Como a Kátia falou com muita propriedade, o corpo feminino era um objeto, a vida feminina pertencia ao homem da família. E a gente está falando, e eu sou advogada, vocês sabem, eu sou procuradora da Fazenda, de 40 anos atrás.
A lei do divórcio é de 76. A mulher não podia abrir uma empresa sem a autorização do marido. E as mulheres negras, então, nem consideradas na legislação elas eram, porque a gente era considerado, não era um sujeito de direito. Então, estar hoje falando de formas de violência, de combate às formas de violência, significa que, de alguma forma, nós entendemos que, sim, há violências que partem muito mais do que a violência física. A gente não pode esquecer que a maior causa de morte feminina no Brasil, hoje, em 2025, é a arma de fogo. E a gente não pode esquecer, e isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o que a gente faz, que a reforma tributária que nós, Receita, Procuradoria, o Ministério da Fazenda, debate no Congresso Nacional, diminuiu a alíquota do imposto sobre as armas de fogo. Então, veja como ainda, apesar de discutirmos publicamente, apesar da Lei Maria da Penha já ter mais de 20 anos, a gente ainda tem na legislação brasileira e na legislação tributária, que é o nosso dia a dia, um apagamento da feminilidade ou do feminino. Quando você reduz tributos sobre o principal causa de morte feminina no Brasil, qual é a consequência disso? Certamente, estudos virão para demonstrar que há, sim, uma causalidade. Mas a gente fala, e quando fala de violência feminina em 2025, a gente fala de violência patrimonial. Quantas mulheres ainda, quantas colegas nossas que compõem, sem nenhuma demagogia, o topo da pirâmide social. São mulheres auditoras fiscais, procuradoras da Fazenda, que estão no topo do funcionalismo público. São mulheres que tiveram, pelo menos, a oportunidade de fazer um concurso público e de serem aprovadas. Mulheres que têm acesso à informação, à cultura, e, mesmo assim, têm o seu patrimônio administrado por um homem, ou pelo marido, ou pelo filho mais velho, ou pelo pai. Violência patrimonial. Quantas histórias nós conhecemos de mulheres que não conseguem se separar de um casamento violento, ou mesmo que não seja violento, não quero mais ser casada com essa pessoa, e não conseguem sair porque não conseguem, no dia seguinte, pagar o seu próprio alimento, manter a sua vida, seus filhos. A gente fala de violência psicológica, tem sido tão debatida. Quanta violência nós sofremos e quanta violência nós mesmos praticamos com as nossas colegas. A gente fala de violência sexual. Essa pesquisa que a Adriana contou, que foi feita, nós fizemos a Herta está aqui, minha colega querida da Procuradoria, que é uma das idealizadoras do movimento do Tributos a Elas, fez uma pesquisa na Procuradoria. As respostas são estarrecedoras. O percentual de mulheres no serviço público vítimas de violência sexual por colegas, por chefes, estagiárias e terceirizadas, que ainda tem uma grande maioria de mulheres negras, porque as mulheres negras, por conta de todo o contexto social e histórico, chegam muito pouco nos concursos públicos, então chegam no serviço público em vagas de terceirizadas e estagiárias. Essas moças são vítimas de violência sexual. Violência doméstica, e está aqui a querida Marielle, que abriu o assunto dentro da Receita Federal, trouxe o assunto para a Procuradoria. A gente avançou muito, mas avançou ainda muito pouco. É um primeiro passo. E aí eu me pergunto, diante de todas essas causas de violência, diante de todas essas histórias que são tão próximas e tão reais na vida de cada uma de nós, o que as instituições estão fazendo? Então, ele trouxe perguntas relevantes. Nós estamos, enquanto instituição, garantindo o acesso dessas mulheres a cargo de comando? Nós estamos nos preocupando com o próximo concurso? Porque muitas vezes você fala assim, não, o concurso não é comigo, o concurso a gente contratou lá a instituição,
a nossa falecida ESAF, né? Mas contratamos a instituição, e aí o problema é quem passou, passou. Será que é isso mesmo? Será que quem passou, passou? Será que a gente não tem que se preocupar enquanto instituição? Qual é a formação? Quantos % de mulheres vão entrar? Como é que a gente consegue garantir, pelo menos, a oportunidade dessas mulheres participarem e das mulheres negras? A gente fez, no último concurso da Procuradoria, um cursinho social, organizado por colegas. Os colegas deram aula. Basicamente, era só mulheres, e, basicamente, a prioridade era mulheres negras. A gente teve uma aprovada. A doutora Núbia está lá em Belo Horizonte hoje, uma menina de 26 anos, de uma família do interior do Piauí, que fez o cursinho social e passou. Veja, é uma em 150, mas é uma já. Mas não foi... Não. É um começo. Mas não foi institucional, foi do coletivo, da força do coletivo de mulheres. Como é que a gente institucionaliza isso? A Adriana falou, convidei várias mulheres para assumir o cargo de delegada, de superintendente. Na Procuradoria, eu imploro para as pessoas, pelo amor de Deus, topa assumir esse cargo comigo, porque eu também tenho filho pequeno. Eu sou casada, tenho uma menina, tenho cachorro, tenho pais idosos, tenho vida, vou para a academia de vez em quando, mas vou. Faço os meus. Tive câncer de mama esse ano, tirei as 2 mamas, fiz mastectomia bilateral, agora estou com um inchaço na axila, porque tirei os gânglios. Quer dizer, problemas de mulher, de todos nós, menopausa, estou entrando na menopausa, então a gente está vivendo isso, todas nós. Mas a gente ainda não tem, e as colegas não têm ainda, o apoio institucional para dizer eu topo. Fica muito na pessoalidade, fica muito quem é o meu superintendente, quem é o delegado ou a delegada, quem é que está administrando a minha instituição, eu posso contar ou eu não posso contar, eu vou ter certeza que eu não vou ser removida para longe da minha família, porque, com certeza, o meu marido não vai topar ir. Então, a gente tem... E isso a gente tenta resolver, e eu vejo muito o poder disso, com mulheres em posição de poder. Né? Quando o ministro Haddad me convidou para ser procuradora-geral, ele disse, eu preciso de uma mulher. E seu nome apareceu para mim, e a gente, né, deu, como está na moda hoje, deu química, e ele me convidou, com todos os desafios de assumir um cargo como esse. Quando eu vi na Receita Federal, Adriana, Cláudia, Andréia, a Márcia, lá, superintendente da 8ª, que é a maior superintendência de vocês, falei, bom, tem um movimento, tem alguma coisa acontecendo, tem, sabe, lugares que a gente não chegava, que agora a gente começou a chegar. E eu digo isso todos os dias na minha rotina no Ministério. Porque nas reuniões de secretários sou só eu de mulher. Mas eu sempre digo, pelo menos uma, e o que eu vou fazer para abrir a porta para outras? Por isso, quando vocês me convidaram, é a primeira vez que eu falo num evento do Sindifisco. Eu sei que as nossas instituições, muitas vezes, se desentendem em questões técnicas, mas esse assunto é muito maior do que qualquer desentendimento. Na verdade, é uma... E também não entendo por que a gente se desentende, porque, no fim das contas, muitas vezes estamos olhando para o mesmo lado e batendo cabeça. Mas, enfim, quero dizer que a gente tem que se unir, as mulheres têm que se unir, as instituições têm que se unir, para que mais mulheres tenham espaço, tenham voz, para que as políticas públicas sejam pensadas também a partir do nosso olhar. Quando sai um projeto de lei do Ministério da Fazenda, que nasce na Receita Federal do Brasil, um projeto de lei tributária, uma medida provisória, que nasce na Receita, que passa pela PGFN, que passa pelo ministro, que vai para a SAGE, esse projeto tem que necessariamente ter o viés de gênero e de raça. Esse projeto, essa política tributária, está excluindo as mulheres, está excluindo as pessoas negras, ou está incluindo, ou está abrindo possibilidades. Isso tem que ser uma realidade do nosso dia a dia. Ainda não é. Mas eu já vejo o caminho se abrindo. Até anos atrás, nem isso a gente conversava
em reuniões do Ministério. Agora a gente já conversa. Há possibilidades. A gente fala de pobreza menstrual. Então, quando você fala assim, não tem orçamento. Não tem orçamento, pode não ter orçamento para muita coisa. Mas para absorvente, para meninas que vão para a escola com folha de jornal todos os meses, que perdem, de acordo com uma pesquisa da ONU Mulheres, as meninas até 18 anos perdem quase 1/3 das aulas por semestre por conta de pobreza menstrual. Fala de pobreza energética, porque as donas de casa do Brasil, e maioria mulheres negras, não têm acesso a gás de cozinha, porque cozinham com álcool. Se você for aqui no HRAN, que é o Hospital Regional da Asa Norte, especializado em queimados, grande parte das queimaduras é gás, álcool ou lenha para fazer comida dentro de casa dessas mulheres que são chefes de família. Você pode dizer, o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. A administração tributária tem tudo a ver com isso. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, eu fico muito orgulhosa de poder participar, de ter participado um pouquinho, de ter ali um elo na cadeia do parecer do presidente da República, que protege agora todas as pessoas vítimas de violência doméstica, que é isso que Marielle falou, resolveu um problema de 35 anos, mas eu tenho muito mais orgulho de poder debater com vocês, em todos os espaços, a nossa presença, a presença feminina e o que a administração tributária pode fazer, olhando para dentro de casa, para as nossas mulheres, mas olhando para a sociedade brasileira também. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Nelise. Vai ser difícil falar aqui sem embargar a voz, né, meninas? E, para finalizar a fala dessa mesa incrível, eu passo a palavra para a Nori Celeste. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui dividindo com esse pessoal, com essas mulheres maravilhosas essa manhã, esse começo desse debate que, infelizmente, ainda é necessário. Infelizmente, ainda precisamos falar de violência contra as mulheres. A minha história pessoal é uma história de não enxergar tardiamente essas violências. Porque eu fui uma menina que eu fiz eletrotécnica, era eu e mais 2 meninas na sala. Eu fiz engenharia, era eu sozinha na sala. E eu me acostumei. Eu brinco que eu falo alto, porque se eu não falasse alto, ninguém me ouvia. Então, tu desenvolve a própria... E, tardiamente, eu fui entendendo. O primeiro elogio que eu recebi no trabalho foi do meu chefe dizendo ela é ótima, trabalha como um homem. Foi o meu primeiro elogio. Então, assim, e era naturalizada uma certa violência, né? E a gente evoluiu. Eu cheguei a ser aluna de Direito. A minha formação em engenharia, eu cheguei a ser aluna de Direito. Eu tive uma professora que ela falou uma coisa, olha, elas se vão muito mais de 30 anos, e eu nunca esqueci. Ela nunca teve capacidade civil plena, porque, na época, tu era tutelada, né? Então, ela não tinha título, até ficar viúva. E isso é assustador, né? E faz tão pouco tempo, se a gente considerar. E essa luta ela vai permeando a vida da gente, às vezes, de forma invisível. E eu até entendo, embora ache que já passou tempo demais para algumas mulheres estarem ainda perdidas nessa ignorância, nessa falta de compreensão de que a luta perpassa a vida da gente o tempo inteiro, a necessidade, porque os nossos direitos não estão garantidos. Nunca os direitos das mulheres estão garantidos. E a gente precisa ter essa clareza. Basta uma crise mais profunda e o primeiro direito a ser retirado são os nossos. Então, a luta ela vai atravessar o tempo todo a nossa vida. É uma necessidade profunda. Quem ainda não entendeu, eu sugiro o Conto de Aia, por exemplo, que é
fundamental e que às vezes parece tão próximo. Eu acho que a gente tem que tentar entender por que nós estamos ainda, em 2025, tendo que pedir a eliminação da violência contra a mulher. Essa data surge, a ONU declara essa data, esse dia, em 99, a partir de um pedido das feministas da América Latina, em função do assassinato de 3 irmãs, em 1960, 3 lutadoras contra a ditadura. Porque matar 3 irmãs não era assim tão grave, afinal, são apenas mulheres, né? Então, a gente tem que entender o quanto isso é sério e grave, quanto é importante que a gente esteja aqui hoje lutando. Eu agradeço muito, sou muito feliz de fazer parte do Sindifisco, que eu faço parte, ajudo a construir há quase 30 anos, e dizer, não foi de graça que o Sindifisco criou uma comissão de mulheres. Nós nos organizamos. Nesses quase 30 anos da minha militância nesse sindicato, nós nos organizamos. Nós construímos esse espaço, nós cavamos esse espaço. Nós, mulheres, através da Comissão de Mulheres do Sindifisco e com o auxílio luxuoso da Marielle, nós construímos esses espaços, ela se incorporou também à nossa comissão, e nós temos a sorte de ter uma direção nacional que enxerga a necessidade de organizar essa luta e de que a gente debata essa situação no país e no mundo, porque não é só aqui. E, infelizmente, nós ainda precisamos fazer essa luta. E, felizmente, nós estamos nos encontrando mais e construindo essa sororidade, esse caminho entre nós, mulheres, contando também com a presença e com o auxílio de homens que entendem que um mundo melhor também é melhor para eles, é melhor para todos. O mundo só será melhor quando for melhor para todos, mas isso exige a nossa inclusão, exige a nossa sobrevivência, exige o respeito à nossa vontade, aos nossos corpos e ao nosso direito de estar nesse mundo, lutando e construindo ele, e sendo construídas por ele. Então, eu queria agradecer muito e dizer da minha felicidade por esse dia, por esse momento, e por fazer parte do Sindifisco que enxerga essa necessidade. Obrigada. Nuri, muitíssimo obrigada, obrigada a todas. Eu peço gentilmente que vocês se coloquem aqui à frente para que possamos tirar uma foto oficial da mesa.